Nossa próxima parada vai ser lá no estado do Paraná. Quem vai conversar com a gente é o Rodolfo Botelho. Ele é presidente do Sindicato Rural de Guarapuava. Já está aqui conosco por vídeo. Rodolfo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer estar com vocês aí novamente. Estamos aqui para trocar algumas ideias sobre a safra que está acontecendo e a próxima safra de verão também. Rodolfo, como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de inverno por aí? O clima tem ajudado nesse momento, né? A safra de inverno aqui é basicamente aveia, trigo e cevada, alguma coisinha de triticale e centeio. Nós não temos safrinha de milho, é uma região aqui, Guarapuava, centro-sul do estado do Paraná, Candói, Pinhão, de altitude, então com geadas frequentes, então praticamente não tem quase nada de milho safrinha. E a safra é plantada aqui a partir de basicamente junho e até comecinho de julho. Nós tivemos alguns frios que voltaram a ser como era a temperatura normal do invernos antigos, né? Então, um ano bem frio, um ano com temperaturas baixas, abaixo de zero. Então, algumas culturas que foram plantadas bem no cedo sentiram as geadas, principalmente de junho e de julho, mas não é o caso tanto da cevada e do trigo. Aconteceu alguns danos localizados, principalmente em algumas baixadas aí. Como a cultura é plantada só em junho, principalmente comecinho de julho, ainda está no desenvolvimento inicial, 45, 60 dias, 70 dias, mas essas culturas gostam de frio, né? Então, a princípio está bem, andou perfilhando bem as culturas do inverno, sentiu essas geadas, principalmente as aveias plantadas do cedo, isso sim, mas as culturas estão boas, embora tenha havido uma redução grande, né? A gente está com um problema muito sério na questão do seguro rural e principalmente na questão das culturas de inverno, que são dependentes desse seguro, porque são culturas de risco, né? Não só pelo frio, mas também por excesso de chuva na colheita. Então, vários produtores com problemas de recebimento, né, dos seguros de anos passados. A área de trigo andou diminuindo mais de 30% na região, em todo o estado do Paraná. Então, houve uma queda muito grande na área de trigo, plantada de trigo, né? Em contrapartida, como aqui a cooperativa agrária é muito forte em malte, a maior maltearia da América Latina e muito forte nisso, há um fomento muito grande com cevada. Então, cevada ganhou espaço em relação ao trigo nessa última safra, com remuneração melhores, travamentos melhores, mas mesmo assim a gente tem uma diminuição de área em relação aos anos anteriores de inverno. Mas até agora a cultura está bem, esse frio, como eu falei, fez perfilhar bastante, as doenças estão relativamente controladas, então por enquanto a expectativa é boa. Nós temos alguns prováveis percalços para frente, que é normalmente as geadas frios em setembro, daí sim já dá algum problema de dano grande nessas culturas do inverno. Se a gente pensar nesses manejos a partir de agora, Rodolfo, quais que são os pontos que o produtor precisa ter atenção para manter um bom potencial produtivo? Eu acho que principalmente cuidando com doenças fúngicas, né? A questão dos fungos, principalmente em épocas de precipitação mais elevada, que não é o caso que está acontecendo, até nós estamos precisando um pouquinho de chuva até. Então, se tiver, está marcando um pouco de chuva para a semana que vem em diante, então precipitações elevadas durante um período muito longo, há um aumento da incidência de doenças fúngicas. Então, o produtor tem que estar atento a isso e alguma coisa sempre com a questão de controle de insetos também. Mas até agora a cultura tá satisfatória, está bom, com bom potencial produtivo. E olhando para o mercado, Rodolfo, como é que estão as oportunidades de comercialização, os preços aí na região, pensando nessas vendas, nessas negociações? Bem, o mercado está muito ruim, né? Isso dá para ver até pela própria questão do preço que andou rodando nos últimos tempos, né? E na última safra. Então, o produtor desanimado, o produtor deixou de plantar com essa redução de 30% até mais do que 30% da área, justamente também pelo preço, né? Custo de produção extremamente alta, não só dos químicos de defensivos agrícolas, mas principalmente dos fertilizantes. Então, muitas vezes não pagando o custo de produção. Na quase 2 anos atrás, nós tínhamos 2.300, 2.400 reais por tonelada do trigo e abaixou para 1.300, 1.400. Então, muitos produtores desistindo,
da cultura de inverno, trigo e cevada, o centeio, triticale, a própria aveia, em função dos custos de produção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar atento que tudo isso faz parte da rotação de cultura, faz parte da cobertura de solo, faz parte da formação de palhada e raiz para o plantio direto. Mas é uma pena que o produtor não possa retirar receita financeira das culturas do inverno, cada vez está ficando mais difícil em função do custo de produção. Então, a grande parte, nós somos uma região com uma qualidade de plantio direto e de produtividade muito boa, não só na cultura de cevada, trigo, mas também soja e milho, uma das maiores produtividades do Brasil, mas nós temos que sempre pensar no plantio direto, na cobertura de solo, na matéria orgânica, na reciclagem de nutrientes, e isso é extremamente importante também, a diversificação de cultura. E o que tem acontecido é que o produtor anda desanimado com os custos de produção, né, como eu falei, dos defensivos, mas principalmente dos fertilizantes, e com isso, com retorno financeiro muito baixo ou até negativo no bolso do produtor rural. E se a gente pensar na sequência, Rodolfo, como é que está a preparação já pensando em safra de verão 25-26? Isso é outro assunto que eu acho que tem que ficar muito atento, né? O produtor rural tem que ficar muito atento, como as entidades e o governo também. De uma maneira geral, o setor agropecuário não está passando por um bom momento. Como eu falei já, os custos de produção alto, algumas ofertas de alguns produtos, algumas commodities muito grande também, não só a nível nacional como a nível mundial. E a grande questão é como diminuir os custos para não perder margem de receita. Então, o produtor que tinha uma expectativa de produção de soja e milho, aqui nós plantamos milho verão também, com altas produtividades, perto de 20% da área total é milho, variando de 15 até 22, 24, 25% da área com milho, mas milhos com altas produtividades, milho com 13, 14, 15, 16 mil quilos por hectare. Mas com custo de produção, principalmente dos fertilizantes, os fosfatados extremamente alto, tanto os nitrogenados agora também. Essa área de milho que tinha uma expectativa de aumento em relação ao ano passado, em função do começo do ano com o preço do milho estar bom, andou caindo e tem diminuído. Justamente porque esses custos de produção extremamente altos, né, dos adubos, mas também porque o valor do milho andou caindo nesses últimos meses. Em relação à soja, deve-se manter a área de soja, quem sabe pegar um pouquinho dessa área que deveria ir por milho, mas também o produtor tem que tomar muito cuidado com os seus custos. O importante é a produtividade, investir realmente no que precisa, fazer o beabá bem certo, né? E tem produtores falando de diminuir um pouco das áreas, deixarem as áreas marginais, que é onde não vinha produzindo bem, não está produzindo bem, por algum motivo, quer seja característica de solo, física ou química, deixar de lado esse ano, porque os custos de produção, o produtor tem que estar muito atento a isso, em função do resultado financeiro que ele pretende ter após a safra. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu acho que é importante, né, todos ficarem atentos com o custo de produção. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, né, no setor agropecuário, por falta de remuneração, juros extremamente altos, isso está impactando demais no resultado final do produtor rural. E aquela questão, quando teve soja muito alta, lá 180, 200, até milho 90, 100 reais, isso criou uma falsa ilusão. O próprio produtor fez alguns erros, com aumento muitas vezes de arrendamento exagerados e tudo, investimentos não necessários, mas tem que estar atento também que os custos de produção, como foi falado, aumentaram muito, não voltaram ainda, e isso está dificultando todo o processo, além do que toda essa questão de juros também. Então, faça o básico bem feito, trabalhe, pense em produtividade, mas saiba bem locar esse dinheiro, esse recurso, realmente no produto, no sistema que vai te trazer resultado. Eu acho que tem muito produtor aí com dificuldades e tudo, e nós temos que principalmente melhorar a gestão, a administração da propriedade rural. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra, também a preparação para as próximas temporadas aí na região. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais.
Esse é o Rodolfo Botelho, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de inverno que teve 30% menos de plantio de trigo lá no município, um aumento das áreas de cevada e aí, pelo menos por enquanto, bom desenvolvimento, clima frio, que é bom para essas culturas e bom desenvolvimento. A expectativa é de produtor se mantendo atento, fazendo aplicações contra doenças fúngicas, fazendo o seu manejo para garantir bom potencial produtivo. A expectativa é que essas produtividades comecem a ser definidas lá nos meses de setembro, outubro, e claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esse avanço da safra de inverno lá na região de Guarapuava, no estado do Paraná, aqui no nosso Realidades da Safra.